O que acontece de verdade quando aquelas portas do centro cirúrgico se fecham? Olha, é muito mais do que o drama que a gente vê na TV. É um universo de disciplina, de ritual e, claro, de muita ciência. Hoje a gente vai desvendar essa composição, essa partitura da cura, onde cada corte, cada ponto tem o seu lugar exato. Essa frase ela diz muito, né? Ela lembra a gente de uma verdade fundamental. Cirurgia não é só um trabalho técnico, um ofício. Ela está bem na encruzilhada entre a ciência, a ética e a arte de entender o ser humano. Para praticar medicina de verdade, um cirurgião tem que enxergar muito além do corpo. Tem que compreender a pessoa como um todo. E é com essa ideia em mente que a gente começa a explorar os pilares da cirurgia. O que é que faz ela ser eticamente possível e, mais importante, o que a torna tecnicamente segura? Quais são os fundamentos que permitem que alguém intervenha no corpo de outra pessoa com o único objetivo de curar? E isso já nos leva para uma pergunta que parece simples, mas não é. O que separa um ato cirúrgico de um simples corte? A diferença está toda na intenção, na técnica e, claro, em todo um universo de conhecimento que sustenta cada movimento do cirurgião. E olha, é importante a gente separar as coisas aqui. Cirurgia é a ciência, é o campo de estudo completo, que envolve diagnóstico, planejamento, o cuidado antes e depois. Já a operação é o ato técnico, ali na hora, a execução com os instrumentos. É bem comum confundir os dois, mas a gente pode pensar assim: um cirurgião pratica a ciência da cirurgia quando ele realiza uma operação. Antes de um cirurgião sequer sonhar em tocar um paciente com um bisturi, uma jornada ética bem longa e, sinceramente, bem difícil precisou acontecer. E esse caminho todo, que foi essencial para a gente desenvolver técnicas seguras, começou de um jeito controverso, mas que na época foi necessário, com a pesquisa em animais. Mas calma, essa pesquisa não é terra de ninguém, não é um vale-tudo. Ela é governada por princípios éticos super rígidos. O objetivo é sempre usar o mínimo de animais possível, garantir que eles não sofram usando anestesia e, o mais crucial, que a pesquisa tenha um propósito científico que vale a pena. Essas regras não são só burocracia, elas formaram a base moral para a gente poder intervir no corpo humano. E se a ética é essa base moral, a asepsia é a base técnica, é o princípio número 1. Prevenção da contaminação. Pensa nela como se fosse um campo de força invisível que protege o paciente e permite que a cirurgia aconteça com segurança. Simples assim. Sem asepsia, não existe cirurgia moderna. Ponto final. Bom, se a asepsia é o princípio, o centro cirúrgico é o templo onde ele é praticado. Então vamos entrar agora nesse palco estéreo, na arena onde a mágica, ou melhor, a ciência, acontece. O centro cirúrgico não é só uma sala qualquer. É um ambiente pensado nos mínimos detalhes. Ele é dividido em zonas, com níveis de esterilidade que vão aumentando, quase como as camadas de uma fortaleza protegendo o seu centro mais valioso. Essa jornada em direção à esterilidade total começa na zona de proteção, que é onde ficam os vestiários. De lá, a gente avança para a zona limpa, os corredores internos, e aí, finalmente, o último passo é para dentro da zona séptica, a sala de operação em si. Cada passo desses é um filtro, é uma nova barreira contra a contaminação. E antes da apresentação começar, a equipe se prepara num ritual que é fundamental, chamado de paramentação. Exatamente como uma orquestra afinando os instrumentos, um processo metódico que não só garante a esterilidade, mas também prepara a mente para a concentração total que a cirurgia exige. Vamos acompanhar esse ritual? Primeiro, vem a roupa privativa, o famoso pijama cirúrgico, junto com o gorro, a máscara e aqueles protetores para os sapatos. Aí vem o momento crucial, a degermação, que é uma lavagem super rigorosa das mãos e dos antebraços. Só depois disso, e com a ajuda de uma assistente para não contaminar nada, é que a equipe veste o avental e as luvas estéreis. A partir desse momento, acabou. O contato com o mundo não estéril está proibido. Agora sim, com a equipe pronta, o palco estéreo preparado, a gente chega no coração do ato cirúrgico. Vamos decifrar a arte e a linguagem universal que todo cirurgião precisa dominar. Pode parecer meio chocante, mas toda e qualquer operação, seja uma sutura simples ou um transplante de coração super complexo, no fundo, se resume a uma sinfonia composta por apenas 3 manobras fundamentais. Essa é a base de absolutamente tudo. A primeira manobra é a diérese, a arte da divisão.
É o ato de cortar, de seccionar, de separar os tecidos. Os instrumentos aqui são o bisturi e as tesouras, usados com a precisão milimétrica para criar o caminho até o objetivo da operação. Logo em seguida, vem a hemostasia, porque, onde tem corte, tem sangramento. A hemostasia é exatamente o controle desse sangramento. Usa-se de tudo, desde pinças para fechar um vaso temporariamente, até a ligadura definitiva com fios. Manter o campo operatório limpo e seguro é absolutamente essencial. E por último, mas não menos importante, a síntese, o ato de reunir. Depois que o objetivo principal foi alcançado, os tecidos que foram separados precisam ser juntados de novo. É a sutura, o fechamento, que vai facilitar o processo natural de cicatrização do corpo. A cirurgia também tem uma linguagem própria, e a gente consegue decodificar ela olhando para os sufixos, o finalzinho das palavras. Por exemplo, ectomia quer dizer remoção, como na apendicectomia, a remoção do apêndice. Já otomia é uma incisão, um corte, como na traqueostomia. Quando a gente ouve plastia, estão falando de reconstrução, tipo numa rinoplastia. E ráfia indica uma sutura, um reparo, como na hernioráfia, o reparo de uma hérnia. Entender isso é entender o que está rolando na sala. A parte do cirurgião pode até ter terminado, mas para o corpo do paciente, a performance mais importante de todas está só começando. É que, do ponto de vista do corpo, uma cirurgia nada mais é do que um trauma controlado. A incisão, por mais precisa que seja, é uma agressão. E o corpo responde a essa agressão com uma cascata de reações, um monte de processos fisiológicos superpoderosos e complexos. Essa resposta ao trauma acontece em duas fases. Primeiro, a fase EB, que é a resposta inicial, de choque. O corpo basicamente entra em modo de economia de energia. O metabolismo diminui, a temperatura cai, é um modo de sobrevivência. Mas logo depois vem a fase flow, e aqui o corpo liga todos os motores. O metabolismo acelera com tudo, mobilizando todas as reservas de energia para combater a inflamação e reconstruir o que foi danificado. E essa reconstrução toda culmina no milagre da cicatrização. É um processo que acontece em 4 atos. Começa com a hemostasia, quando o coágulo se forma para parar o sangramento. Em seguida, vem a inflamação, que é quando as células de defesa chegam como uma equipe de limpeza. Depois, a proliferação, onde novos tecidos e vasos são construídos, como se fossem tijolos numa parede nova. E, por fim, a remodelação, um processo longo que pode durar meses, fortalecendo a cicatriz e finalizando a obra. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O cirurgião começa o processo, ele faz o corte, a sutura, mas quem é que realmente conclui a obra? O ato final da cirurgia é do bisturi do cirurgião ou é da incrível capacidade de regeneração do nosso próprio corpo?